Boa tarde, minha gente! Estamos começando o programa Tarde Boa, na minha, na sua, na nossa TV Evangelizar. E hoje vamos falar sobre tecnologia, toda essa parafernália que nós já estamos acostumados. Vamos falar também sobre notícia e muito mais. Roda a vinheta, minha gente! Quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha pelos canais abertos, pela Sky TV, pela Roku, também pela plataforma de streaming e também pelo nosso aplicativo da TV Evangelizar. Sejam todos bem-vindos, um abraço mais do que especial, Curitiba, a capital do Paraná, essa cidade que acolhe a associação, acolhe a TV Evangelizar. Um abraço para toda Curitiba e região metropolitana. Minha gente, a tecnologia está revolucionando o agronegócio de várias formas, mas nós vamos falar hoje sobre os sensores meteorológicos no campo e também a automação e máquinas inteligentes. E para conversar conosco, vamos conversar com o engenheiro agrônomo e professor, o Adrian, ele que já está aqui conosco. Olá, professor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tarde Boa. Tudo bom, William? Uma boa tarde a todos, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Professor, vamos lá, como que os sensores meteorológicos ajudam a prever eventos climáticos extremos, como geadas, tempestades e até mesmo um sol aí de forma extrema? Olha, William, primeiro a gente tem que pensar na previsão climática de uma forma diferente do que a gente está acostumado a pensar em prever, né? Certo. O que normalmente se faz, a previsão do tempo, inclusive tem essa brincadeira sobre o clima de Curitiba, que é difícil de prever, mas na verdade isso é uma modelagem que é utilizada com vários dados, né? Ou seja, os meteorologistas eles usam dados ali de satélite, dados feitos com vários sensores, e eles calculam a possibilidade de acontecer alguma coisa, por exemplo, as chuvas, por exemplo, geada. Agora, quando a gente está colocando o sensor direto ali no campo, direto ali com o agricultor, a gente tem uma informação muito mais precisa, muito melhor, né? Então, isso significa que o agricultor, ele com o engenheiro, o agrônomo, né, que vai estar ali acompanhando o agricultor, ele vai ter essa informação com mais, digamos assim, muito mais específica da região e da situação. E isso faz com que a gente tenha uma informação muito mais precisa. Isso significa, no final das contas, que essa previsão ela é mais precisa. A gente vai trazer um resultado mais adequado, a gente consegue tomar decisões muito melhores. Digamos que hoje essa informação que você acabou de falar agora, que vem dos satélites, e agora essa informação dos sensores, eles se conversam, eles se complementam, ou hoje a questão dos sensores já está nessa era da modernidade, digamos assim? Eles se complementam, sabe, William? Porque assim, o satélite, né, apesar de ser uma coisa assim, fora da nossa realidade, eles já existem há muitos anos. Sim. Mas eles abraçam todo o nosso planeta. Então, assim, quando a gente pensa no planeta Terra inteiro, tem vários satélites fazendo essas previsões, fazendo modelagem, mas os sensores, eles são locais. Então, assim, legal. se você tem ali uma lavoura, por exemplo, uma fruticultura, você precisa de dados mais específicos. Então, para isso que o sensor ele vai dizer, puxa, essa planta aqui está faltando água, essa planta aqui está sofrendo de estresse. E com isso, o que acontece? Que a gente consegue tomar essa decisão, tomar uma iniciativa de manejo muito mais adequada e com muito melhor, uma questão de custo-benefício muito melhor, né? Então seria isso, se complementam, né? Seria a melhor resposta de todas. E como que os pequenos e médios agricultores eles podem ter acesso a essa tecnologia, no caso dos sensores? Olha, essa é uma questão bem interessante, sabe? Isso que você falou aqui no começo do nosso programa, para mim é tudo. Isso a gente está começando a ficar acostumado com a tecnologia. Então hoje a gente tem celular, hoje a gente tem computadores, tem inteligência artificial, então tem muita coisa que está sendo desenvolvida.
Eu me recordo, assim, há alguns anos atrás, essa informação, as colheitadeiras, essas grandes máquinas agrícolas, elas eram caríssimas de se comprar, né? Continuam sendo caras. Mas hoje tem um desenvolvimento muito grande no campo isso vai para a mão do agricultor, para o agricultor familiar, e isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente consegue ver nas nossas casas, né? Na educação, por exemplo. Quem tem provavelmente filho mais jovem, neto, já sabe que na escola eles estão ensinando o que? Arduino, estão aprendendo sobre programação. E tudo isso aqui, ele vai facilitar que você consiga colocar a tecnologia no nosso dia a dia. Você veja, William, a gente está conversando aqui diretamente graças à tecnologia. Sim, né? sim. Então, isso é a mesma coisa no campo, né? Você consegue ter essas informações em tempo real, né? Com um sensor, às vezes você tem sensores mais baratos, né? Que a gente consegue comprar por valores melhores. Com o tempo, lógico, as coisas vão ficando mais baratas. E isso para o pequeno agricultor, nossa, isso faz muita diferença. Mas falando Então, agora, legal, mas se falando de desafio, quais são os desafios que os agricultores enfrentam para adotar essas máquinas, digamos, automatizadas? o grande desafio é o aprendizado, né? É justamente É o isso que a manuseio. gente... Isso, manuseio. E, assim, saber o que fazer com a informação. Ah, legal. Porque, assim, é por isso que a gente... É por isso que eu sou professor, né? A gente busca trazer essas informações para que as pessoas consigam entender o que... Isso que a gente estava falando dos dados climáticos, por exemplo. O que significa a previsão? O que significa uma tendência, né, de geada? O que significa a longo prazo? Isso para quem, se a gente não tem um conhecimento, a gente sabe pouco, talvez não signifique nada, mas no profissional, para o agricultor que já está acostumado, isso pode dizer algo que ele possa tomar um certo cuidado, não fazer um plantio no momento, fazer em outro. E o grande desafio é esse, a gente buscar esse conhecimento. Né? O conhecimento, não digo só acadêmico, não, William, a gente está falando aqui do dia a dia, né? Dessa informação que vem por aqui pela gente, das nossas conversas, e isso, né? De estar na mão das pessoas, né? Esse aqui que é o grande problema, né? Por isso que a gente está buscando colocar a tecnologia na educação, a tecnologia no nosso dia a dia. Bacana. E aí entra um pouco, você está falando a questão da profissionalização, né? Às vezes aquela pessoa já está numa certa idade, aí ele chama o filho que é um pouquinho mais novo e fala assim, moleque, agora é contigo, vai lá, toca esse negócio aqui, porque o pai já fez o que tinha que fazer. Exatamente. Apesar que, viu, William, as coisas estão ficando um pouquinho mais fáceis, assim. Que bom. A tecnologia está ficando cada vez mais amigável. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo tem previsão do tempo. Então, daqui a alguns anos, quem sabe, vamos ver o que nos espera, né? Bacana. Olha só, nós vamos rodar aqui um VT falando sobre sustentabilidade e na sequência eu tenho uma última pergunta para te fazer. Roda o VT aí aqui. Aquele processo assim da renovação da vida é tão importante. Então, essa ideia de estar plantando mais próximo das pessoas é que motiva a gente, assim. Bem-estar, evitar doenças futuras. Acho que mais do que a gente pensar numa grande massa, a gente cuidar da gente mesmo e de quem está à nossa volta. Surge uma esperança de produzir o próprio alimento. O jeito mais sustentável possível. De forma orgânica, muito mais nutritiva. É o lema nosso, é o cultivar a experiência. Sim, tem gente que diz que é um ato revolucionário, eu até acredito nisso mesmo. O planeta Terra está dando sua resposta por estes milhares de anos de utilização sem controle. Ele pede socorro. Centenas de anos apenas extraindo recursos naturais de maneira desenfreada. Acontecimentos catastróficos seriam um alerta, um pedido de socorro. Nós, seres humanos, normalizamos as situações que tiram a natureza de seu equilíbrio natural. Nos excluímos de responsabilidade quando se fala neste desequilíbrio.
passamos a nossa responsabilidade para o outro, para as grandes corporações. Mas e se nós consumíssemos de maneira consciente? Teríamos essa produção excessiva? O que nós, como indivíduos, podemos fazer para desacelerar este processo? Olha, você que está acompanhando a TV Evangelizar, o programa Tarde Boa, esse documentário Sustentabilidade, ele tem 3 episódios, uma produção original da TV Evangelizar, e você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo com o professor Adria, falando sobre sustentabilidade. Como que a automação pode ajudar na sustentabilidade no agronegócio e na redução do impacto ambiental? Isso é bem interessante, sabe? Porque, assim, quando a gente pensa na tecnologia assim, uma das coisas que mais se associa para o impacto do agronegócio, né, da agricultura, é simples, são os agrotóxicos, por exemplo, né, os defensivos agrícolas. Quando a gente consegue ter um controle maior, a gente pode aplicar nas situações que mais precisa. Então, está tendo algum ataque de alguma praga, você tem alguma área que tem algum ataque de algum fungo, você consegue ter uma aplicação mais direcionada. Seria mais ou menos que nem a gente pensar na nossa medicina, né? A gente faz o diagnóstico e hoje a medicina faz com que tenha tratamentos que são mais aplicados ao caso que você está tendo. Por exemplo, algum órgão, alguma coisa assim. É a mesma coisa na agricultura. Só que a diferença, como é que eu vou fazer esse controle para, por exemplo, 100 hectares? É muita coisa. Sim. Então, assim, antigamente, quando você tinha algum problema, você tinha que aplicar o agrotóxico em boa parte da lavoura. Agora, não. O agrotóxico, os defensivos, eles são caríssimos, William. Eles o agricultor, de maneira geral, ele não quer aplicar. Se ele pudesse não aplicar, é muito melhor. Então, aí está a grande virada de chave, né? E a tecnologia também, ela permite que a gente use melhor esses recursos, né? O VT que você mostrou é maravilhoso, ele mostra exatamente isso. A gente explorou muito da nossa terra, né? E a ideia é a gente explorar, fazer um uso consciente apenas do que é necessário para produzir e produzir bem, com saúde e com qualidade. Bacana, muito obrigado, professor. Estamos conversando aqui com o engenheiro agrônomo e professor Adria. Muito obrigado pelo bate-papo aí, por nos ajudar a entender sobre esse universo tecnológico. Valeu. Eu que agradeço. É aí, gente. Olha, bacana, né? A gente vai se inteirando, nós vamos nos informando e aí a tecnologia vai nos ajudando a ser mais preciso, agir com precisão. Antes de ir para o intervalo, eu quero pedir a sua ajuda, nos ajude a continuar evangelizando. Hoje, quinta-feira, e lembrando que às 7 horas da noite tem a Quinta Eucarística ao vivo para todo o Brasil, direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E são milhares e milhares de pessoas que acompanham no Brasil inteiro. Muitas pessoas participam direto aqui do santuário, né? Curitiba e região metropolitana. Nos ajude a continuar evangelizando. A generosidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando você é generoso com a obra de Deus, não é que é uma troca. Eu dou aqui, Deus me dá lá. Não, não é assim que funciona. Mas Deus vê a generosidade do seu coração. E Ele não se deixa se vencer pela generosidade. Então, quando você é generoso, coisas boas acontecem na sua vida. É uma lei natural. Quando você é generoso, coisas boas acontecem na sua vida. Então, seja generoso com essa obra, porque ela necessita da sua ajuda. De forma concreta agora, através do Pix. Pega o seu celular, abra lá no QR Code, aponte para a TV ou anote essa chave Pix, tv@evangelizarpreciso.com.br. Entra lá no seu celular, no aplicativo do seu banco, se para você for mais fácil, anote a chave Pix, coloque o valor, R$10, 20, 30, aquilo que Deus tocar aí no seu coração. Aquilo que você pode, tá bom? Então nos ajude a continuar evangelizando. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Ô, Dona Maria, não falei o nome da senhora hoje? Grande abraço, fica aí, voltamos já.
Já estamos de volta, Quinta Eucarística, programação toda especial aqui na TV Evangelizar. E nós estamos com o programa Tarde Boa. E para você ficar bem informado, a nossa equipe de jornalismo todos os dias leva até a sua casa, Dona Maria, seu José, notícias boas, de qualidade, relevante, boletins de notícias. Boa tarde, William. E o tempo vai virar. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil, provocando chuvas intensas e queda nas temperaturas. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão sob alerta para temporais com acumulados elevados. No litoral paulista, a previsão indica até 350 milímetros de chuva no fim de semana, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos. E olha que alerta importante, um estudo revelou que usar telas na cama pelo período de 1 hora aumenta o risco de insônia em 59% e reduz o tempo de sono em até 24 minutos. Pesquisadores analisaram dados de mais de 45 mil adultos e concluíram que qualquer tipo de tela pode afetar o descanso independentemente do conteúdo consumido. O uso do celular à noite não só atrasa o sono, mas também interrompe o seu ciclo, prejudicando a qualidade do descanso. Especialistas recomendam evitar telas pelo menos 30 minutos antes de dormir e desativar as notificações para minimizar interrupções. A falta de sono está associada à ansiedade, depressão e dificuldades de aprendizado. Para um descanso melhor, substituir o celular por um livro pode ser uma boa alternativa. Eu volto com você, William. E depois do boletim de notícias, eu quero lembrar você que de segunda a sábado, Padre Reginaldo Mazzotti, programa Experiência de Deus, 22 horas. Não conseguiu assistir 10 da manhã? Exibição especial, 22 horas. É aquele mergulho na palavra de Deus, né? Fortalecimento na fé com o Padre Reginaldo Mazzotti. E que alegria, nós temos aqui também no nosso programa o Júlio Luckman, dica do Júlio Luckman. Vamos ver o que ele vai falar hoje? Sabe aquelas manchas, Dona Maria, na nossa pele? Aquelas manchas, será que é fungo? Será que é banho quente? A senhora toma muito banho quente? É banho gelado, banho morno? Como que é o seu banho, Dona Maria? Vamos à dica do Júlio Luckman, aqui na TV Evangelizar. Você já viu essas manchas brancas aqui, ó, na pele? Isso aqui pode ser fungo, pode ser uma série de outras coisas, mas você sabe o que a maior parte das vezes causa isso daqui? Banho quente, uso de sabonete, uso de esponja. E se eu dissesse para você que boa parte dos problemas de pele que nós temos são por pele ressecada por causa do uso inadequado de banho excessivo, banho quente demais, por usar sabonete, por usar muita bucha. Gente, a nossa pele tem uma camada de produção chamada hidrolipídica. Hidro vem de água, retenção de água, por isso que uma pele que está bastante úmida, bastante hidratada, é uma pele mais bonita. Porém, o que mantém a água nessa estrutura não é outra coisa senão a própria gordura. E existe uma coisa que é inimiga de gordura: água quente, sabonete e bucha. A maior parte das vezes a gente não precisa de nada disso, gente. Banho é água e nada mais. Não precisa. Ai, doutor fedorentão. Aí eu vou chegar em casa e vou ficar fedidão. Você já lava suas costas todo dia? Tem partes da sua perna que você não lava todo dia. E nem por isso você anda catingando por aí. Partes que nós temos que usar sabonete são aqui o nosso sovaco, a nossa virilha e os nossos pés. Faz o teste, para de contestar, faz o teste por 20 dias. Se não mudar nada na sua vida, você faz de conta que você nunca me viu. Agora, se você fizer, eu tenho certeza absoluta que você vai me agradecer. Dr. Júlio na área, super beijo para você. Olha, é o seguinte, enquanto eu vou falando aqui, tá aparecendo aí as redes sociais do Júlio Luckman. Acessa, entra lá no Instagram do Júlio. Olha, é importante. Banho quente demais, Dona Maria, faz mal. Ficar meia hora debaixo do chuveiro, por favor, Filipinho, viu? Pra que ideia? Meia hora debaixo do chuveiro, rapaz. Toma um banho rápido aí, passa sabonete em algumas partes ali onde ele falou, não precisa ficar. Viu? Vai desgastar, vai ficar com mancha na pele. Escuta o Júlio Luckman, pelo amor de Deus, minha gente. E entre nas redes sociais dele. Olha, amanhã, sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, tem Rede Vida Evangeliza na TV Evangelizar com o Padre Reginaldo Mazzotti. Olha, um programa de variedades, e tem aquele encerramento lá em cima,
com Jesus Eucarístico. É o padre Reginaldo Mazzotti, o padre que arrasta multidões. Amanhã, sexta-feira, 7 horas da noite. Lembrando, daqui a pouco você vai rezar o texto mariano com o padre Reginaldo Mazzotti, 7 horas. Você tem a quinta eucarística aqui na TV Evangelizar. Eu vou repetir, amanhã é sexta-feira, padre Reginaldo Mazzotti, Rede Vida com o padre Reginaldo Mazzotti, aqui na TV Evangelizar, 7 horas da noite, imperdível. Dona Maria, imperdível. E antes de terminar o programa, eu quero perguntar, você já é associado dessa obra? Como que eu faço para me associar? Ele não sabe não? Deixa eu contar, senta aqui comigo. É muito fácil. Tá aparecendo um telefone aí, ó, é 0800. É gratuito. A senhora vai ligar pro 0800. Um dos nossos atendentes vai anotar todos os seus dados, vai fazer um cadastro. A senhora vai receber o Jornal do Evangelizador, catequese, espiritualidade, doutrina, artigo do padre Reginaldo Mazzotti, de vários bispos, sacerdotes. E dentro desse jornal tem um boleto. O boleto, você vai lá na casa lotérica, ou você vai fazer do seu próprio celular, você vai colocar ali o valor que a senhora quiser no boleto e nós vamos receber aqui. E a sua contribuição, seja 10, seja 50, seja 100 ou seja 15 reais, ela vai ajudar a manter 24 horas de evangelização. Então você que ainda não é um associado, aproveite o início desse mês e nos ajude a continuar evangelizando, tá bom? O programa Tarde Boa está terminando, mas amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui e eu quero dar graças a Deus e quero dar tchau para você porque o programa está terminando. Tchau!